We are here in the sacristy of the Church of São Roque, which is a beautiful place, as you can see. We are here with Padre António Trigueiros. Welcome. He's the rector of the church, and he's also an historian of the Society of Jesus, and he's here to give us a presentation of the place. Thank you. Boa tarde a todos. É com muito gosto que posso falar aqui deste lugar tão significativo na história dos jesuítas, que é a Igreja de São Roque. A Igreja de São Roque, em Lisboa, é a igreja que foi edificada em 1553, já 13 anos depois da chegada dos primeiros jesuítas a Portugal. E esta sacristia é, de facto, uma das joias desta igreja, na medida em que estamos não apenas numa sacristia, mas eu diria que numa verdadeira pinacoteca, dado que esta sacristia alberga 2 ciclos de pintura muito significativos, um da vida de São Francisco Xavier, da autoria do pintor André Reynoso, que foi pintado em 1619, e o outro com o ciclo da vida de Santo Inácio de Loyola, da autoria do pintor Domingos da Cunha, o Cabrinha. E, portanto, é um lugar que nos ajuda a entrar um pouco em toda esta história tão fascinante da chegada dos primeiros jesuítas a Portugal. Uma carta de Diogo de Gouveia, principal da Universidade de Paris, do Colégio de Santa Bárbara da Universidade de Paris, para o rei Dom João III, datada de 1538, vai ser determinante para a entrada dos primeiros jesuítas em Portugal. Sabedor por este professor e reitor que estava a formar-se um grupo de clérigos letrados capazes de converter toda a Índia, Dom João III pede ao seu embaixador, Dom Pedro Mascarenhas, que procure encontrar, junto a Inácio de Loyola, disponibilidade para enviar missionários para Portugal. Segundo dizem os biógrafos, o grupo era de 10 e Dom João III terá pedido que Inácio lhe enviasse 6. Ao que Inácio terá respondido: se de 6 Vossa Majestade me leva, se de 10 Vossa Majestade me leva 6, quantos me ficam para o resto do mundo? E então terá enviado a Francisco Xavier e Simão Rodrigues. Francisco Xavier era navarro, Simão Rodrigues era português, bolseiro de Dom João III, no Colégio Santa Bárbara, em Paris. A chegada dos primeiros jesuítas a Portugal está bem ilustrada nesta sacristia, nesta tela que vamos ver, onde Dom João III recebe precisamente estes 2 missionários, Simão Rodrigues e Francisco Xavier. É interessante que esta tela representa um momento simbólico em que estes 2 homens são acolhidos na corte portuguesa, mas que podemos dizer que vai selar uma aliança que durará por vários séculos entre a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Os jesuítas serão colocados ao serviço do padroado português e, a partir daqui, começa toda a aventura da missionação de que Xavier foi pioneiro. Não esqueçamos que Xavier era um académico brilhante, professor na Universidade de Paris, mestre em artes, e por isso também isto terá uma enorme influência nos métodos de missionação e, acima de tudo, no grande apelo que fará à consciência europeia no que diz respeito a este novo mundo ainda por desbravar. Parece-me importante referir que Xavier fica no reino ainda por mais um ano, antes de partir para o Oriente, e Dom João III pede que Simão Rodrigues, o português, se mantenha em Portugal, se mantenha no reino, para dar início àquilo que foi também a grande empresa dos jesuítas, que foi a instalação da rede educativa de colégios, que vigorará até à expulsão pombalina. Xavier chega à Índia em 1542 e podemos dizer que todo esse percurso, que durará até à sua morte, é um percurso assinalado pela presença entre 2 territórios totalmente diferentes. O primeiro será, sem dúvida alguma, este contacto com a cultura indiana e que, de alguma forma, podemos dizer que corresponde ao desejo
da missionação portuguesa, de uma verdadeira enculturação e também da missionização, de que este quadro que podemos ver agora de imediato nos dá uma bela imagem. Ali encontramos os missionários que pregam, encontramos as classes de adultos separadas entre europeus e orientais, e mesmo dentro dos orientais separadas por classe social e por casta, e encontramos depois aquele que era, se calhar, o grande sonho, que é que todas estas realidades se misturassem. E então, nas crianças, nós vamos ver a presença de europeus com orientais, crianças pobres com crianças ricas, e o missionário que, de alguma maneira, anuncia o Evangelho, por um lado, mas, por outro lado, também é ele que dirime as discórdias, e, portanto, aquele missionário que aparece com a cana representa isso mesmo. E parece-me interessante este quadro porque, de alguma forma, é o retrato daquilo que foi a grande aventura da missionação jesuíta ao longo dos séculos sucessivos. Do Oriente, as cartas de Xavier são o mais belo testemunho daquilo que foi essa enorme aventura. E não deixa de ser interessante percebermos que nestes dois palcos em que Xavier irá agir, primeiro o da Índia e depois o do Japão, sempre com o fito de chegar à China, fito que nunca conseguirá alcançar, nós vamos ter traçado o perfil de uma e outra cultura através dos pedidos que faz de envio de missionários. E se em relação à Índia, ele numa das cartas diz que é necessário forças corporais juntamente com as forças espirituais, mas diz que os índios desta terra, quer mouros, quer gentios, todos que até agora conheci, são muito ignorantes. Para os que andarem entre os infiéis, trabalhando na sua conversão, não são necessárias muitas letras, mas sim muitas virtudes: obediência, humildade, perseverança, paciência, amor ao próximo e grande castidade, devido às muitas ocasiões que há para pecar. Nesta carta de 1549 é traçado o perfil do missionário para a Índia. Mas dá-se uma grande reviravolta quando Xavier entra em contacto com uma outra cultura, com a cultura japonesa. E dirá que os japoneses, são curiosos, extraordinariamente curiosos de aprender. Talvez a gente mais curiosa de todas as terras até agora descobertas. E as cartas de Xavier continuam a dar-nos um testemunho muito vivo, eu diria quase gráfico, de tudo aquilo que foi este encontro, este diálogo com esta cultura que é a cultura nipónica. Ao primeiro japonês que conhece em Malaca ainda, chamado Anjiro, ele perguntará: se eu fosse contigo à tua terra, os habitantes do Japão far-se-iam cristãos? Anjiro responder-lhe-á: os do meu país não se fariam imediatamente cristãos. Primeiro far-te-iam muitas perguntas e veriam aquilo que tu lhe responderias, aquilo que tu compreendes e, sobretudo, se tu vives de acordo com aquilo que dizes. E se tu fizesses as duas coisas, falar bem e satisfazer as suas perguntas, e viver sem que eles encontrem motivo de repreender-te, cerca de meio ano mais tarde, depois de terem conhecido, o rei e a gente nobre, bem como toda a outra gente de discernimento, se fariam cristãos. São pessoas que se comportam apenas segundo a razão. Este quadro da vida de Xavier que estamos a ver neste momento, relata este encontro que se dá entre Xavier e os bonzos, os monges japoneses. E é interessante ver que numa das cartas diz-se que os japoneses estavam prontos à conversão porque lhes parecia que a lei de Deus é mais chegada à razão do que as suas leis. E também porque viam que nós respondíamos às perguntas que nos faziam e eles não sabiam responder às que nós lhe fazíamos contra as suas leis. E é muito interessante porque neste quadro nós vemos essas disputas de natureza teológica, mas onde também começa a entrar uma outra dimensão fundamental. É que, acompanhada das discussões teológicas, vão começar também a aparecer as discussões científicas. E numa das cartas que escreve, a traçar o perfil do missionário para o Japão, contrariamente àquele perfil que ele tinha traçado para o missionário na Índia, aqui já não é tão importante que sejam homens apenas de virtude ou piedosos, é importante que sejam homens letrados e que sejam capazes de responder às questões que os japoneses colocavam.
E, portanto, numa carta de 9 de abril de 1552, dirigida a Inácio de Loyola, Xavier vai traçar o perfil deste missionário dialeta. É necessário que tenham estudos para responderem às muitas perguntas que lhes farão os japoneses. Seria bom que fossem bons filósofos e seria bom que fossem bons dialetas para apanharem os japoneses em contradição durante as disputas. Para além do mais, deveriam saber alguma coisa da esfera celeste, pois os japoneses gostam muito de saber os movimentos do céu, as eclipses do sol, o minguar e o crescer da lua, como tem origem a água da chuva, a neve e o granizo, bem como os trovões, os relâmpagos, os cometas e outros fenómenos naturais. E termina dizendo: a explicação destas coisas ajuda muito para ganhar a benevolência deste povo. Dos confins do Oriente, Xavier escreverá uma famosa carta que ficou conhecida com o nome de Apelo às Universidades, onde aponta, por assim dizer, um dedo à consciência global, usando uma palavra de hoje, e aos seus antigos colegas, professores e alunos, dizendo que muitos daqueles que estudam na universidade deveriam colocar os conhecimentos que adquirem ao serviço da humanidade e, por isso, faz um apelo a que muitos daqueles que estudam nas universidades depois partam para o Oriente para, de alguma forma, pôr ao serviço aquilo que tinham aprendido. Não deixa de ser interessante pensar que Xavier não chega a alcançar o seu objetivo de entrar na China, morrerá em 1552 na ilha de Sanxian, às portas da China, exausto, com uma febre, mas a sua obra continuará com os muitos jesuítas que continuarão a sua ação missionária, por um lado, mas também, diria que, correspondendo a este apelo de aliar a missionação ao serviço da ciência. E vamos ter, sem dúvida alguma, a grande presença dos jesuítas astrónomos nas cortes orientais, particularmente na China, com nomes ilustres que nos deixaram um enorme contributo nestas áreas. E diria que da parte da Europa, e particularmente de Portugal, de Lisboa, onde nos encontramos, a fundação de instituições de ensino científico vai também marcar a ação da Companhia de Jesus. Não deixa de ser interessante referir que será por iniciativa de Xavier, ainda antes de partir para o Oriente, que Dom João III decide, de alguma forma, dotar a fundação do primeiro colégio dos jesuítas. Será fundado em 1542 em Coimbra e será o primeiro de um conjunto bastante numeroso de colégios, dos quais aqui em Lisboa gostaria só de fazer referência ao Colégio Santo Antão, o Coleginho, inicialmente, mais tarde mudou para onde é hoje o Hospital de São José. E será aí já nessas novas instalações que em 1592 nascerá uma instituição científica que perdurará por mais de 150 anos, que se dedicava particularmente ao ensino da matemática, da astronomia, das ciências naturais e que é a famosa aula da esfera do Colégio Santo Antão. É interessante ver que essa aula manteve durante todo o período de permanência dos judeus em Portugal, até à expulsão pombalina, uma presença constante de cientistas internacionais, estrangeiros, que vinham para Portugal durante um ano lecionar a sua disciplina. O manuscrito que estamos a ver é precisamente a sebenta ou a apostila, se assim quisermos chamar-lhe, dessas aulas da aula da esfera. Trata-se do curso que foi ensinado pelo professor Cristóforos Gall e é uma das muitas sebentas que nos mostram o modo como os jesuítas ensinavam, a forma e os métodos utilizados e, sem dúvida alguma, temos ainda hoje a sorte de poder conhecer, através deste tipo de documento, grande parte do ensino científico que se fazia em Portugal nesta famosa aula da esfera. Os jesuítas tiveram uma longa e, podemos dizer, dramática história em Portugal. Expulsos 3 vezes, primeiro por Pombal, depois no século XIX, quando foram instituídas as ordens religiosas e, finalmente, na Primeira República. A verdade é que muito do espólio que pertencia à antiga companhia encontra-se disperso. E assim, este manuscrito podemos considerar que é uma raridade, pertence hoje aos espólios da Casa de Escritores da revista Brutéria,
que recentemente inaugurou em Lisboa um novo espaço cultural. E não deixa de ser interessante que este grupo de jesuítas que regressam a Portugal já no século XX, num determinado período, dedicaram-se a procurar, seja em alfarrabistas, seja em leiloeiras, tudo aquilo que pudessem ser ainda restos do riquíssimo património científico que a aula da esfera deixou. E por isso estamos aqui diante de um manuscrito que foi recuperado nesse período em que um conjunto de jesuítas se dedicava a fazer a história da ciência. E queria aqui referir particularmente o padre João Pereira Gomes, autor de uma obra importante para o estudo do ensino dos jesuítas em Portugal, os professores da Universidade de Évora, e quero referir, sem dúvida alguma, os grandes estudos que têm sido feitos, particularmente através do grupo ligado ao professor Henrique Leitão, que tem estudado tudo aquilo que é o contributo da aula da esfera para o ensino científico em Portugal e no mundo.